O tema, senhora presidenta, que falarei no dia de hoje, é sobre um debate que está instalado na sociedade, que é a questão do fórum privilegiado. Quero, de pronto, dizer que sou totalmente favorável ao fim do fórum privilegiado. No dia de ontem, o senador Rodolfo Rodrigues leu na CCJ o seu relatório sobre a proposta de emenda constitucional, PEC número 10 de 2013, de autoria do senador Álvaro Dias, que estabelece o fim da prerrogativa de função no julgamento de crime comum praticado por autoridade. O parecer do senador Rodolfo é favorável. O fórum privilegiado é um instituto jurídico que confere a determinados agentes públicos a prerrogativa de serem processados e julgados exclusivamente em instâncias superiores da estrutura judiciária, diferentemente do que ocorre com o cidadão comum, que se submete ao rito processual previsto na legislação. O privilégio do fórum para determinadas pessoas não é ideia nova, remonta a períodos bastante remotos da história do direito. No século V depois de Cristo, na fase final do Império Romano do Ocidente, a Igreja Católica já procurava influenciar as regras do processo criminal, incentivando o tratamento diferenciado a certas pessoas em função de sua posição social. Assim, foram alçados à condição de protegidos os sacerdotes, que só poderiam ser processados e julgados por outros membros da Igreja em posição hierárquica superior. Mais tarde, dos séculos XII a XV, em Portugal, na vigência das ordenações filipinas, os fidalgos, os desembargadores, cavaleiros, doutores, escrivães da alta câmara e suas esposas, inclusive, e os componentes da Real Junta de Comércio e da Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Doiro, assim chamado, tinham o privilégio do relaxamento da prisão desde que permanecessem à disposição do juiz. O Brasil abrigou o privilégio de fórum desde o seu nascedouro como nação independente. A Constituição Imperial de 1824 era taxativa ao prever no seu artigo 47 a atribuição exclusiva do Senado em conhecer dos delitos individuais cometidos pelos membros da família real, pelos ministros de Estado, conselheiros e deputados ao longo da legislatura. Do artigo 99, previa que o imperador sequer poderia ser processado ou julgado, numa espécie de imunidade absoluta, pois sua pessoa era inviolável, sagrada e infalível. Com a queda do Império e a chegada da República, o Instituto do Fórum Privilegiado, em vez de ser reduzido a situações bastante específicas, só fez aumentar o alcance. Com exceção da Constituição de 1891, a primeira do período republicano, que era mais enxuta, e só concedia fórum privilegiado ao presidente da República, as demais cartas magnas brasileiras foram alargando progressivamente o Instituto até chegarmos ao absurdo atual. A Constituição de 34 protegia o presidente da República, os ministros do Estado, os ministros da Corte Suprema, o Procurador-Geral da República, os juízes federais e os estaduais, os ministros dos tribunais e os embaixadores.
A Constituição de 37 manteve esse rol, detalhando melhor a sistemática do privilégio do fórum. A Carta de 46, marco da democracia brasileira e merecedora de elogios em diversas de suas cláusulas, infelizmente também não enfrentou o desafio de tentar reduzir a amplitude do chamado fórum privilegiado. Mantendo as bases das constituições anteriores, mas com redação só mais aprimorada. As constituições ditatoriais militares, tão diferentes em quase tudo da Constituição Democrática de 46, incorreram na mesma inércia de manter tal prerrogativa. A Carta de 1988 foi além. A Constituição Cidadã merece todo o nosso aplauso, e eu sempre digo e repito que nós votamos contra muita coisa, mas assinamos, reconhecendo, e eu estava lá, a Constituição Cidadã liderada por Ulisses Guimarães. Uma das cartas sociais mais importantes do mundo, mas andou mal na questão do fórum privilegiado, pois teve a oportunidade de enxugá-lo naquele momento da Constituinte, mas, pelo contrário, inchou o Instituto a níveis nunca antes imaginados. Nós, constituintes, porque eu fui constituinte, posso ter votado contra, mas estava lá, assinei e reconheci. Com certeza, erramos. O ordenamento constitucional atual protege o presidente, o vice-presidente da República, os membros do Congresso Nacional, os ministros do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República, os ministros de Estado, os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, os membros dos tribunais superiores e os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente, as autoridades ou servidores cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, em caso de habeas corpus. Os governadores dos estados e do DF, os desembargadores dos tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal, os membros dos tribunais de contas dos estados e do DF, os dos tribunais regionais federais, dos tribunais regionais eleitorais e do trabalho, os membros dos conselhos ou tribunais de conta dos municípios e os do Ministério Público da União que oficiem perante tribunais. As autoridades federais da administração direta ou indireta, em caso de mandato de injunção, os juízes federais, incluindo os da Justiça Militar e da Justiça do Trabalho, os membros do Ministério Público, os juízes estaduais, DF, territórios, bem como aqui vai avançando. Os prefeitos, os oficiais gerais das três armas, os juízes eleitorais nos crimes eleitorais. Esta lista é absurdamente extensa. Eu diria, de fato, um absurdo. Os constituintes de 88 exageraram nessa questão. Senhoras e senhores, quando com certeza há motivos razoáveis para se estabelecer uma exceção na lei, qualquer que seja, que se faça pacientemente e com equilíbrio e com justiça. Mas quando a exceção cresce ao ponto de se banalizar, alguma coisa não vai bem, vai muito mal. E entendo que é hora de nós corrigirmos esse erro da nossa Constituição Cidadã. Hoje em dia, há tanta gente com fórum privilegiado que fica até difícil saber quem, além do cidadão comum, porque esse não tem nada, não desfruta dessa anomalia brasileira. É bom que se diga, aliás, que o fórum privilegiado ganhou contornos de anomalia no Brasil, mas ele existe em menor grau em todos os países civilizados do Ocidente. O exagero está aqui. O Instituto em si não é uma criação brasileira, não é uma jabuticaba. O nosso problema foi o abuso. Nos Estados Unidos, por exemplo, são protegidos o presidente da República, o vice-presidente, os ministros, e assim também é na Argentina. Na França, na Alemanha,
Apenas o presidente tem tal prerrogativa. Lembramos, na França e na Alemanha, apenas o presidente da República tem tal prerrogativa do Fórum Privilegiado. No Chile, no Peru, na Colômbia, no México, na Áustria, na Dinamarca e na Noruega, a lista de autoridades protegidas é um pouco maior, mas nada se compara com o caso brasileiro. Apenas Portugal e Espanha se aproximam do Brasil em termos de elasticidade do Fórum Privilegiado, o que ajuda a entender a influência ibérica em nossa legislação desde sempre. Mas, mesmo assim, aqueles países não ousam ampliar tanto a prerrogativa do Fórum como o Brasil ousou. Os senadores podem e devem alterar a Constituição Federal, quando esta se mostra fora de sintonia com os anseios populares, fora da perspectiva do interesse do nosso povo e de toda a nossa gente. E o momento exige que revisemos o privilégio do Fórum por prerrogativa de função. O cidadão comum tem mostrado dia após dia seu descontentamento com a classe política. E uma das manifestações de inquietude vem da sensação de que o povo sustenta uma casta que retorna muito pouco em termos de benefícios à sociedade. Mas é extremamente cuidadosa quando se trata de blindar os seus interesses, ou seja, a si mesmo. É hora de olharmos os exemplos de outros países que reduziram drasticamente a lista de autoridades com privilégio do Fórum, a ponto de se contarem suficientemente com os dedos de uma mão. A ponto de se contarem, veja bem, suficientemente com os dedos de uma mão. É hora de darmos o exemplo. O cidadão comum não pode, sozinho, mudar a legislação, mas nós podemos. E sinto que isso é um clamor muito forte de parte da ampla maioria, eu diria 99% do povo brasileiro. E devemos, só assim, avançar. Só assim teremos moral para olhar nos olhos do eleitor e justificar a democracia representativa que tanto defendemos. Portanto, reitero mais uma vez, sou totalmente favorável ao fim do Fórum Privilegiado.